Pronto, tem 2 pontos aqui que a gente precisa destacar nessa questão do nascedouro dos inquéritos, né, que foi dessas fake news, tudo mais, que, em primeiro lugar, foi em decorrência de uma reportagem da revista Cruzoé, se não me engano, né, que dizia que o ministro Toffoli estava envolvido em esquemas de corrupção, né, Isso. e através disso gerou, né, esse debate e o presidente Dias Toffoli, de ofício, designou o ministro Alexandre de Moraes, né, quebrando a regra do juiz natural, porque, vamos lá, no direito, né, principalmente no direito processual penal, você tem vários princípios. Você colocou o princípio acusatório, né? Em primeiro lugar, eu vou falar do juiz natural. O juiz natural, o que é isso? O juiz que, nesses procedimentos, há uma distribuição do feito, né, que por sorteio cai para ele. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes foi escolhido a dedo pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí tem 2 perspectivas, e aí entra também o princípio acusatório. O princípio acusatório, né, nesse tipo de abertura, ele é fragilizado, porque a justiça ela é inerte, ela precisa ser provocada, né? Então, quem é o órgão responsável pela persecução penal, pela perseguição criminal, né? Vamos dizer em outros termos, é o Ministério Público, né? O Ministério Público, nesse caso, seria o federal, né? Para iniciar uma persecução, provocar, né, a autoridade judiciária para que uma investigação criminal iniciasse. O Supremo, se valendo de um regimento interno, ou seja, né, você vê a hierarquia constitucional, né, o regimento interno deve estar ali na base, né, e se utilizar do regimento interno, dizendo que o regimento interno tem força de lei, e o regimento interno diz que os crimes praticados vamos dizer, nas dependências do Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo tinha a competência de iniciar o procedimento, né, investigatório. E eles fizeram uma interpretação alargada desse regimento, dizendo que o ambiente virtual ou o ambiente jornalístico, a honra dos ministros no debate público, faz parte dessa intelecção do regimento. Alargaram dessa maneira o regimento para que esse inquérito pudesse ter algum tipo de legalidade. Mas essa legalidade, que é frágil, que eu disse que decorrente do regimento interno do acordo, não foi deliberação do Congresso Nacional, mas não somente da criação do próprio tribunal, né, gerou muitos debates na comunidade jurídica de que o inquérito tinha vícios de constitucionalidade, vícios de ilegalidade nascedouro, tanto pela violação do princípio do princípio acusatório, né, como também do princípio da legalidade e do juiz natural. Então, esses pontos, né, servem para a gente ter como parâmetros, para a gente, como você disse, voltar no tempo, ver de onde tudo isso começou e onde tudo isso está desaguando hoje, né? Porque vieram inquérito das fake news, depois inquérito das milícias digitais, inquérito dos atos democráticos, enfim, uma infinidade de inquéritos decorrentes de investigações que foram abertas, né, nesse atropelo processual de garantias processuais. E tudo que começa errado tem, por obra do destino, terminar errado. Então, assim, por isso que a Constituição garante garantias, vamos ser redundante, garantias ao indivíduo, ao acusado, que o processo ele deve ser seguido, porque há um inciso do artigo 5º que diz que ninguém será privado de sua liberdade ou bens sem o devido processo legal. Então, se você desvirtuar todos esses preceitos, sim, há um vício de constitucionalidade, há um erro de nascedouro, que isso pode gerar uma nulidade. Mas como isso tramita tudo e o Supremo Tribunal Federal está alargando esse poder e tudo está se concentrando nele, né? Pessoas que não eram para ser investigadas, o Supremo Tribunal está fazendo continência técnica, probatória, para ir para o Supremo. Então, assim, ele mesmo decide o que é certo, o que é errado, porque ele é o guardião da Constituição. E como não tem mais ninguém a quem recorrer, algumas decisões que são inválidas, né? Porque no direito há só o conceito de válido e inválido, não existe correto ou errado, né? Por isso há os fundamentos jurídicos. E está se perpetuando situações inválidas juridicamente.